alô para você que acompanha o Pode Tudo. Cá estou eu, Brenda Moreira, no nosso 14º podcast. E hoje a gente está com uma pessoinha muito especial. Tô aqui com ele, Oscar Rodrigues. A gente está aí pertinho do Troféu Emas há uma semana, né, Oscar? Exatamente, apenas há uma semana, na próxima quinta-feira, estaremos na noite memorável do nosso Troféu Emas. E claro que ele não poderia ficar de fora da nossa lista de convidados, ainda mais o Oscar, que tem muita história para contar. E se você acha que é só de Troféu Emas que a gente vai falar por aqui, está muito enganado. Então, Oscar, eu acho que eu nem preciso falar para você se apresentar, né? Porque falou em Mineiros, a gente sabe quem é o Oscar. Sim, é bom, né, às vezes, para as pessoas que não nos conhecem, né? Uhum. Eu creio que Mineiros hoje é uma cidade que cresceu muito, com muita gente nova na cidade também, e a gente sempre brinca, né? Eu sou um dos dinossauros também da comunicação, né? Então, principalmente essa geração mais nova, com certeza já não conhece tanto o Oscar. Mas o Oscar é um radialista, um palestrante, a gente tem o Atitude Pessoal, que é palestra e treinamento. Coach também, né? Sim, eu não tenho a formação de coach, mas a gente realiza esse trabalho do Atitude Pessoal, né? Com palestras e treinamentos, e inclusive aplicando mais recentemente o endomarketing, que é muito importante também. Enfim, eu creio que, na medida do possível, a gente vai falando para o pessoal quem é esse sujeito, Oscar Rodrigues, e que não gosta de bicicleta. E por falar em bicicleta, eu nem preciso falar que na caixinha de perguntas já tem uma aqui para você, mas eu vou deixar ela para depois. Mas, Oscar, vamos falar um pouquinho da sua história? Você é natural de Jataí, né? Como que foi essa coisa de, vamos mudar para Mineiros, é aqui do lado? Porque, assim, apesar de você ser natural de Jataí, você é mineirense nossa agora, ninguém tira, né? Eu falo, nossa, eu também não sou de Mineiros, mas agora eu acredito que sou e pronto, acabou. Então, como é que foi isso de, vou mudar para Mineiros, mudou, ficou, tomou água daqui, nunca mais saiu? Eu vou tentar resumir ao máximo, porque eu sei que o nosso tempo é exíguo. Não, fica à porque vontade. a história é comprida. Mas assim, desde criança, que não faz tanto tempo assim... Claro, ontem, né? eu ouvia falar lá em Jataí, né? Eu vou lá no Mineiro tratar com o doutor Figueira. E eu ficava assim, gente, um dia eu vou conhecer esse mineiro, eu vou conhecer esse doutor Figueira. E aí o tempo passou, e eu acredito muito em predestinação. Inclusive, um dia tive a oportunidade de falar muito de predestinação com o doutor Filgueiras, exatamente, porque nós chegamos até a ser irmão de igreja, inclusive, e não foi por coincidência, foi por predestinação também. Mas tudo começou, como eu estava falando em off para você aqui, desde quando eu estava sendo gestado, eu já queria ser radialista. Então, eu não tive a oportunidade de ser radialista lá em Jataí. Tentei de todas as maneiras, me ofereci até para trabalhar. Na época, o office boy, hoje, na época, era chamado de contínuo, né? Seria o office boy da época. Até para isso, eu me ofereci, mas tudo acontece, nada acontece por acaso. É porque eu tinha que vir para cá. Com certeza. E aí, chegou uma oportunidade num piquenique que a gente estava fazendo lá na Ariranha, o Epaminondas Luiz, de saudosa memória, falou, Oscar, por que a gente não monta um sistema de som lá na rodoviária de Mineiros? Ele tinha uma namorada, que eu acho que era uma oportunidade que ele queria mais, de estar vendo a namorada mais frequente, né? Uma desculpa, né? Ali e tal, sem querer, querendo, né? E ali eu falei, boa ideia. E aí a gente começou, né, essa ideia, fomentamos a ideia, eu vim aqui e consegui, então, montar um sistema de som lá no mercado municipal. E aí eu comecei ali, e ali a gente começava, estou resumindo bem a história, a gente começava lá, né, atenção, senhores passageiros, com destino a Goiânia, queiram ocupar os seus lugares no ônibus tal, e tenham todos uma boa viagem. Então, essa era a deixa. Bom, então o primeiro mês, maravilha, sucesso total, enfim. No segundo mês, menina, aí a coisa ficou difícil. Aí né? apertou o negócio. Aí apertou. Aí um amigo perguntou, Oscar, você tem dinheiro pelo menos para pagar a pensão, para comer, para dormir? Falei, tá meio escasso, mas não, fica tranquilo, se não der nós organizamos. E aí ele arrumou emprego para mim na Comiva, eu fui um dos primeiros funcionários também da Comiva, com muito orgulho, e como balconista, né?
aqui eu tive esse privilégio de trabalhar como balconista na Comiva, trabalhei também como cobrador lá na extinta Incomal, que depois passou a ser Marquió Móveis, e depois lá conjuntamente trabalhava também na Real Pax, né? Ali eu lavava castiçais e tal, e fazia cobrança, enfim, era o Severino, fazia de tudo um pouco. Então, assim, começou essa história minha em Mineiros. E depois disso, chegou a grande oportunidade, né? Que eu queria realmente, que era ser radialista, e eu fazendo de tudo para alcançar esse meu sonho. E ali começou a acontecer, Deus foi abençoando, e chegou um dia que eu falei, gente, eu preciso aparecer, dar um jeito de aparecer nessa cidade e mostrar a minha voz. E eu creio que eu tenho talento, né? Então, a autoestima estava lá em cima. E aí eu cheguei e pedi para o seu Negrinho Mota, que era o dono dos Íngaros, o conjunto musical que acompanhava o festival, os cantores do festival. Falei, Negrinho, você podia me dar a oportunidade de eu ensaiar uma música no festival, para o festival, e aí eu, beleza, mas por favor, eu fui honesto comigo e ele também foi. Falei, Negrinho, se eu for ruim para cantar, se achar que eu vou passar vergonha em mim, nos colegas, na namorada, enfim, você me fala lá no ensaio para mim. Para não passar esse mico, né? Não pagar esse mico lá, né? Aí ele falou, beleza, menina, no primeiro tom que eu dei na música no ensaio, eu lembro até que era uma música do Celso Ricardo, Te Amo Eternamente. Quando eu disse, oh, que bom que te encontrei. Ele falou, para. Ó, sua voz nós aproveitamos, mas você é ruim demais de ritmo. Beleza, aí eu falei, gente, não é dessa vez? Aí, mais uma vez, Deus deu a luz e eu cheguei no doutor Aureliano, que era o apresentador do festival, e ele falou, Oscar, aliás, o doutor Aureliano, o senhor deixou apresentar os comerciais do festival? Ele falou, por que não? É bom porque até você vai me ajudar, porque enquanto eu estou ali organizando e tal, você faz os comerciais. Uma folguinha para ele, né? Uma folguinha para ele. E eu comecei, né, a fazer esses comerciais e a Marfil era uma empresa, diríamos assim, para a época, como a BRF hoje, o Marfrig, para a época a comparação seria essa. Então, grande geradora de emprego para a época, enfim. Então, quando terminava o comercial da Marfil, eu falava, né? Eu disse Marfil. Aí, no dia seguinte, quando eu passava, eu era cobrador, né? Aí, quando eu passava com a pastinha de cobrança, o pessoal falava assim, eu disse Marfil. Falei, o negócio tá pegando. Alguém ouviu e já pegou. Aí, ali começou, e na última noite de premiação dos cantores e tal, o nosso saudoso Antônio Carlos Paniago, idealizador da co-irmã Eldorado, né? Falou, Oscar, eu queria falar com você um momento. Eu falei, vixe, o que eu fiz, será, né? Aquela humildade e tal. O prefeito quer falar comigo, né? E aí, ele falou, não, é porque eu gostei muito do seu trabalho e você é o nosso locutor número 1. Você aceita? Eu falei, aí você falou, tô no céu. Meu Deus! É para começar que dia? A rádio estava em fase de montagem ainda, né? Na fase da papelada e tal. E ali começou, então, essa história do Oscar Rodrigues, realmente, né? Radialista em Mineiros, e ali começou também essa raiz do Oscar mineirense, e eu fico até orgulhoso e exibido, né? Exibido é só para brincar, eu tenho dupla cidadania, né? Eu sou natural lá de Jataí, mas eu tenho o título de cidadão mineirense. Então, é o que você falou agora há pouco, nós falávamos aqui, eu posso conhecer alguém que é mineirense, mas mais mineirense que eu tenho convicção que não tenho. Inclusive, a eternidade minha será por aqui também. Arrasou, gente. Multifuncional desde que mudou para Mineiros. Isso. Aí tem história, viu? Um pouquinho. Eu tô achando que a gente vai ter que começar a dar nome de coisas aqui da cidade de Oscar também. Aliás, eu pegando esse gancho seu aí, eu tenho convicção disso, é de que é algo que acontece muito errado, né, entre nós, seres humanos, e até existe uma lei, eu não entendo muito bem de lei, mas que não pode ser dado nomes a órgãos públicos, a ruas, enfim, de pessoas vivas, né? Só de pessoas que já faleceram. Eu penso, pelo menos se quiserem fazer alguma homenagem para mim, que façam agora. Para você ver, né? Depois eu
Depois? Pois eu não vou ver, né? Pra que fazer, né? Quero massagear meu eguinha agora, né? Então, depois que eu estiver lá deitadinho, com a mãozinha cruzada, que não vai adiantar nada. Então, eu acho isso, na verdade, eu acho isso errado, sabe? Inclusive, houve até um caso aqui em Jataí mesmo, o Nelson, que ele chamava Nelson da Arapuca, que foi ex-prefeito, o estádio lá levava o nome dele, Nelson Antônio. E aí tiraram o nome, né, dele, porque não pode nominar órgãos públicos com nome de pessoas vivas, né? Uhum. Então eu acho isso errado, e se quiserem fazer homenagem para mim, como diz aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, né? Flores em vida. Porque depois que tá lá, minha filha, já não adianta mais tantas flores, né? Eu não vou nem sentir o perfume delas. Com certeza. E, Oscar, por falar nessa parte musical, que você até arriscou cantando, eu fiquei sabendo que você gravou um disco, e dentre essas músicas, uma é total autoral sua, e que aqui em Mineiros, as pessoas consideravam hino da cidade. Sim. Vamos fazer o seguinte, você sabe que eu converso pouco. Quando você quiser, você me corta. Pode ficar à vontade. Aqui a casa é sua. Você sabe que eu falo pouco, né? Então, no ano de 1982, na verdade, eu fui para gravar essa música, que é o Conheça Mineiros. Uhum. E aí, na época, gravava-se o CD, que o CD, na verdade, não é esse que a sua geração, que as gerações de hoje conhecem, né? Que na época, tinha o long play, que era o LP, né? Realmente, eu nunca ouvi falar esses pois nomes aí. O dia que você passa lá por casa, eu vou te mostrar uns lá. Eu tenho alguns. E aí, o CD, que era compact duplo, ou compact simples, ou compacto, né? Então, o compacto simples eram 2 músicas. O compacto duplo, 4 músicas. Uhum. A câmera é aquela lá, né? Eu fico olhando para cá, mas eu tenho que olhar lá. Pode olhar para cá, para mim, para todo lado. Então, tá bom. Vamos olhando para cá. Aí, o que acontece? Aí, até o Rotary Club, o seu Higino, né? Oscar, você falou que vai gravar um disco e tal. Dá para colocar a música que o doutor Edson Smanioto, era um paulista, igual você, igual eu, que não nascemos aqui, mas tivemos o privilégio de estarmos aqui, que temos, né? Depois que bebeu água daqui, aí acabou, um abraço, acabou, né? Gente, aí acabou, aí é mineirense mesmo, né? E aí o que acontece? Essa música foi escrita pelo Dr. Edson Smanioto, que é paulista, né? Ele foi promotor de justiça aqui, aí depois ele passou num concurso, ele tornou-se juiz federal, passou em primeiro lugar, inclusive, nesse concurso, um homem muito inteligente, e ele então escreveu essa música. E essa música, quando eu cheguei em São Paulo, o Itamaracá, de saudosa memória, da dupla Itamaracá e José Nilton, lembra daquela música? Armei uma arapuca na beira da estrada. Falar que eu lembro. Dá uma piscada, faz de conta, né? Vou fazer de conta. Nem o Bruno não lembra, não. Aí Itamaracá falou, não, Oscar, você vai gravar cantando. Eu falei, Itamaracá, eu não sou cantor. Até contei pela história do festival. Não dá. Ele falou, não, você vai, mas nós vamos gravar, você vai gravar um compacto duplo. Aí eu escrevi uma música que é pra você. Essa música chama Vou Buscar Carinho. Vou sair do seu caminho, porque ao seu lado vou me machucar. Você é uma roseira, e assim vai. E aí, falei, então, já que você insiste, vamos gravar esse negócio. Aí eu já tinha uma outra também, na época, no auge do Barros de Alencar, que não é do seu tempo também. Então, Eli Correia, essa turma fazia muita declamação. Uhum. Eu até brincava que eu gravei reclamação. E aí eu junto, né? Aí o pessoal falou, não, Oscar, tá para você gravar. Tanto é que na contracapa tem a logomarca do Rotary Club. Bom, então, aí vamos gravar então o Conheça Mineiros, né? Que é uma música que até hoje muita gente faz estudos sobre ela, trabalhos escolares, enfim. Até tem alguém fazendo um TCC que vai utilizá-la, né, como parte do seu TCC. E aí, o que acontece? Aí tinha o coral Danúbio, aí entrou eu e o coral, ou talvez pela ordem o coral e eu, né? E aí a música muito bem escrita pelo Dr. Edson Smanioto, que conta um pouco da nossa Mineiros, né? Que
fala mais ou menos assim: conheça Mineiros um pouco mais, cidade saúde, cidade alegria, de clima, terra, água e povo bom demais, de clima, terra, água e povo bom demais, pedra parada, água emendada, berço do Araguaia, Pilões, Parque Nacional, município tão bonito, paraíso sem igual. Então, Gente, tá explicado por que o pessoal achava que era o hino da cidade, É, né? por um bom tempo ela foi considerada o hino da cidade, né? Depois foi feito um concurso, né, para escolher o hino da cidade. O meu amigo Rildo, que é um grande compositor da nossa cidade também, compôs o hino a Mineiros, ficou muito bonito também. Então é uma soma, né? Então foi essa curiosidade da música, Conheça Mineiros, é exatamente essa aí. Ó, a Sandra Gontijo, ela mandou aqui, que saudade dessa música. Viu? Ó, você tá cantando aí, o povo tá amando. Amando. Agora... Eu vou te agenciar até o final aqui do podcast, gente. Vocês vão ver, eu vou agenciar o Oscar. Eu espero até que... Sandra, eu espero até que a Carielle não esteja aí perto, né? Nossa, a Carielle cantora, fruto daqui de Você sabe que a Carielle, né, é filha da professora Sandra? Sabia. Pois é, então espero que a Carielle não esteja por aí, porque a Carielle canta de verdade, Nossa, né? lindíssima, maravilhosa, né? Ô, Sandra, um abraço, obrigado por estar vendo a gente aí. Pois é, então, aí eu até brinquei, né? Falei assim, eu gravei o primeiro disco, e aí eu pensei, mas por que você não gravou mais? Eu falei, não, é porque eu desconfiei e parei. Aí, Brenda, o pior não foi isso. É que no lançamento do disco, começou o primeiro, menina, que eu fui para Goiânia. Você já foi em Goiânia? Você já ficou no Parentes Hotel? Não, quando eu vou é bem bate-volta. Você não conhece o Parentes Hotel? Conheço. O Parentes Hotel é onde é a casa dos parentes, menina. Aham. Então eu fiquei lá, menina do céu. E aí fui comer um peixe, isso no dia anterior ao lançamento, o grande lançamento mal. do disco. Espinha de peixe. Nunca comi tanta farinha igual aquele dia. Mas graças a Deus o espinho desceu. E aí, beleza. Aí no dia seguinte fui lá na TV, esqueci agora até o nome da TV, de saudosa memória do nosso amigo Alcirlon, ainda é vivo, Alcirlon Franco, né, que era o apresentador do programa. E aí, quem estava lá, o saudoso Itamaracá, que foi me acompanhar. Então, aí chegando lá na TV, o disco engarranchou. Aí já é uma outra música que falava volta, volta, e engarranchou exatamente aí. Na parte do volta. Aí quando eu cheguei aqui, os corneteiros de plantão, volta para casa, Oscar Rodrigues, para com isso, vai trabalhar de locutor, essa não é a sua praia. Olha, Oscar, a Sandra te respondeu, disse que a Carielle está em Goiânia e ela em Brasília, e a Meire Barbosa falou aqui que ela tem o CD que ganhou participando de um programa seu. Ah, que legal. Inclusive, ela tem um CD aí, o CD, o compacto disco, que na época tinha cabelo ainda. Eu usava Black Power, né? Você Sério? Já usei aquele pentão, sabe, de aço. Eu usava aquele pentão. Então tinha até cabelo na época, né? A Negrinha, conhece a Negrinha? Conheço. A Negrinha, tinha um salão na época, era o salão da cidade, né? E a Negrinha que fez a minha escovinha para fazer a foto do artista, bonitinho. né? Um dia, tanta história, um dia se tiver mais tempo, o desembargador, doutor Antônio Flávio, ele conta uma história que depois outro dia nós conta, da capa do disco. Um dia nós vamos contar. Ele pensou que ia ganhar as meninas com a capa do disco. Quando ele foi pôr a música, pensou que era um rockão muito doido. Quando soltou, era exatamente o Vou Buscar Carinho, né? Escondeu na hora. Gente, e Oscar, eu fiquei sabendo também que você teve um lado, assim, que entrevistou alguns artistas, né? Você não foi só o cantor. Leandro e Leonardo, Amado Batista. Conta um pouquinho dessas histórias pra gente. Inclusive, teve uma história aqui que você vai ter que contar, porque ninguém quis me contar o desfecho, que é que você tinha alguma coisa aí com Leandro e Leonardo. Tudo é bom. Eu creio assim que o folclore também faz parte, né? Muita coisa que o pessoal fala que não é bem assim, não é a realidade, mas aí, como diria o Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas não invento, né? Então ele sempre fala isso. Mas então o que acontece? Entre as entrevistas, até eu tenho muito sentimento de não ter muitas fotos. Hoje muita gente fala, cara, você fotografa tudo. Por que eu gosto de fotografar tudo hoje? Porque eu deixei de fotografar, por exemplo, Roberto Carlos, aqui do meu lado, como se fosse aqui no avião, no projeto Emoções, ele aqui segurando o meu gravador e eu fazendo, aí não tenho foto, né? Nesse dia eu quase fui preso, porque
Vou resumir bem. O Pedro Afonso ele era meio doido. Como quase todo radialista, não é muito certo, né? Não é muito normal. E aí eu cheguei lá, não, como eu quis fazer a entrevista, participar era uma coletiva, né? O Roberto dava essa coletiva dentro do seu avião no Projeto Emoções. Ele falou, nossa, cara, de boa, não vai ter erro não. Você vai fazer o seguinte, você vai pôr o gravador aqui, e aí, quando o avião chegar, que abrir as portas, nós vamos entrando todo mundo, você vai junto. Aí passou um pouco, a entrevista, a chamada era nominal. Falou, e agora complicou. Aí ele falou, não tem nada não. Quando chamar Armindo de Oliveira, você vai. E o Armindo de Oliveira era tão conhecido como você aqui, como eu, como a turma do rádio aqui. Era muito conhecido o Armindo de Oliveira, muito famoso em Goiânia. Quando eu fui, menina, um segurança aqui, um policial, que o senhor vai aonde? Falei, eu ia no avião. Eu ia ali. Eu ia ali. Não, senhor, não pode. E tal, né? É só para você ficar mais marcando essa questão da entrevista. Aí passou um pouco o Zelão, que era o divulgador, era o diretor da divulgadora da CBS em Goiás. Aí eu virei para ele, o Zelão, pelo amor de Deus, com aquela cara de choro e tal. Ô Zelão, deixa eu, cara. Quase dando birra, né? Deixa eu vim de Mineiros, 500 quilômetros, aumentei um pouquinho, né? 500 quilômetros para fazer essa entrevista, deixa eu. Aí ele deu um sinal lá, me deixaram. Aí a moça que estava na mesa recebendo, falou assim, o nome seu mesmo? Eu falei, Oscar Rodrigues. Da próxima, por favor, faça direito. Sim, senhora. Não farei mais desse jeito. Então, quer dizer, é uma das, né? Com o Roberto. Outra que eu tive a felicidade também de fazer foi exatamente com o Leandro Leonardo, na Fegossoja, né? No ano de 82, aqui no Parque Antigo ainda, no Parquinho, que vocês dois aqui não conheceram. E lá, então, o Silvio, né, que era de saudosa memória já, ele era o empresário do Leandro Leonardo. Leandro Leonardo tinha aquele disco ainda, não sei se vocês se lembram, vocês que não conhecem o LP, mas que tinha eles na capa do disco, sabe aquela logomarca da Metro Golden, aquela produtora de filmes, né, norte-americana? Então é um leão, né, saindo assim num aro. Então eles fizeram uma imitação daquilo, eles dois saindo de dentro do ar como se fossem dois leões, né? E aí eu nunca me esqueço disso. E aí o Silvio falou, Oscar, deixa os meninos cantar aí. Aí eu falei, olha, eu tenho que ver com o presidente da festa, não sou eu que defino. Aí fui lá, falei com o senhor Higino, os rapazes expliquei, ele falou, não, se tiver cachê, se eles quiserem cantar sem cachê, nós não temos dinheiro para isso, deixa cantar. Ou então, se eles buscarem propaganda, deixa cantar. Mas, do contrário, nós não podemos deixar, porque nós não temos dinheiro para pagar o cachê. Aí fui lá, não, beleza. Eles foram, cantaram. Aí há quem diga que seu Higino e eu não deixou Leandro Leonardo Mineiros cantar em Mineiros. Não é verdade. Tá proibindo aí, hein? Eu apresentei Leandro e Leonardo. Depois a gente teve o privilégio de entrevistar, também para mim uma das melhores entrevistas que eu já fiz até hoje, não pelo entrevistador, mas pelo entrevistado, um monumento, um ícone da música popular brasileira, que é o Luiz Gonzaga. Pensa num artista simples, humilde, né? Desculpa, mas eu fico vendo hoje muita gente que para dar entrevista, aquele negócio, você sabe melhor que eu, né? Não vamos hoje entrar em dia detalhes, o né? negócio é complicado. Quando está começando, aí autógrafa para todo mundo, dá entrevista para todo mundo, aí quando dá uma crescidinha, aí é leão de chácara, aí é segurança, aí é todo aquele aparato que você não aproxima deles, né? Mas esse que vem agora também, tive o privilégio de apresentar e também por 2 vezes, ainda quando João Paulo e Daniel, lá na Pecuaria Antiga, essa inclusive eu tenho imagens, né? Acho bacana, tem volta e meia, ainda em VHS. Posto um TBT, amanhã é o dia, porque é esse fim de semana. Mas deixa eu te falar aqui, ó. Teve uma seguidora, a Sandra, ela falou que lembra de você entrevistando o Moacir Franco, que fez um show no antigo bar do Pilões Hotel. Sim, exatamente, também. Ele ficou, inclusive, hospedado lá no Pilões Hotel, né? Tive esse privilégio também com o Moacir Franco. E te dá um friozinho na barriga nessa época? Como é que foi? Interessante, sabe que não? Porque a gente fazia um rádio tão natural que a gente, naquela época também, não tinha muito esse negócio de super astro, entendeu? As redes sociais hoje em dia acabou modificando muito isso, né? Muito, né? Então, realmente o Moacir Franco, o Zezé de Camargo, só que era Zazá e Zezé.
Zezé. Para muita gente que não sabe, o Zezé ficou no quarto 5 do Líder Hotel. E esse que vos fala, no rádio a gente falava isso antigamente, viu? Esse que vos fala levou o Zezé e o Zazá, era Zazá e Zezé, no meu Fusca, era um Fusca que eu tinha, as meninas quase tombaram o meu Fusca por causa do Zezé, né? E aí eu tive o privilégio de entrevistar o Zezé ainda não tão famoso, e depois entrevistar o Zezé famoso também. Então, entre outros, né, como eu estava falando, o próprio João Paulo e Daniel, na época eu tive o privilégio de apresentar, também de entrevistar, né? Rick Renner, no começo da carreira deles, eu vou contar a particularidade, Rick Renner eu entrevistei eles de cueca. Eles estavam no... Você vê como é que era, a coisa era simples, né? Uhum. Aí lá no Pilões, isso são bastidores que muita gente às vezes não conhece. Lá no Pilões Hotel, aí eu fui lá no Pilões Hotel, os entrevistei, lá no apartamento, na boa, tranquilo. O Biquíni Cavadão, também eu tive o privilégio de entrevistar, né? E vai uma turma por aí, Chico Rei Paraná e tantos outros. Tonique Tinoco, que eu tive também o prazer de apresentar, entrevistar, enfim, é muita gente. Senão nós vai gastar muito tempo. Tem alguém hoje que se falasse para você entrevistar, você falaria assim, meu Deus, ia te dar uma emoção a mais? Alguém que você é muito fã? Não. Sinceramente, não. Não estou dizendo assim, porque entrevistador, não. Assim, ó, só para você ter uma ideia, a Xuxa também. Eu fiquei sabendo que você entrevistou a Xuxa, eu falei assim, meu Deus. A Xuxa, inclusive eu dei um disco para ela. Sério? Gente, a Xuxa tem um disco do Oscar. Não sei se lá no avião ela fez assim, mas não foi não. Aí a Xuxa, ela carregou caixa de som, ela é muito humilde, né? Não sei depois da super fama dela, né? Uhum. Mas a Xuxa, eu tive o privilégio de entrevistá-la 2 horas da madrugada lá no Hotel Boi na Brasa. Então, lá no apartamento também, onde ela estava, eu a entrevistei lá. E até a mãe dela foi guardando o disco, meio assim, sem muito... Mãe, cuida do disco aí. Esse disco eu quero levar, eu quero guardar e tal. Oh, meu Deus, a Xuxa não vai levar meu disco. A Xuxa vai levar meu disco. E aí eu achei legal, essa eu tenho o áudio, inclusive. Eu tenho o áudio guardado. Ela falou assim, inclusive você é a cara do Valtim. O cara que ela tinha muito negócio de cara, né? O cara que me descobriu. Você é a cara do Valtim? Eu falei, então temos alguma coisa em comum. Que graça. Quando você fala da questão se daria o frio na barriga e tal, né? Então, naquele tempo, a gente nem preparava para fazer entrevista, porque antes, a minha primeira entrevista que eu fui fazer em público assim foi com o superintendente da Sudeco. A Sudeco era um órgão federal, eu não sei nem se existe, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste Brasileiro. Uhum. E foi essa primeira entrevista que eu fui fazer lá no aeroporto. Pensa numa pessoa truculenta que era o superintendente. Aí eu cheguei, totalmente despreparado, perguntei para ele o nome do senhor e qual que é o cargo do senhor. Aí ele falou, não dou entrevista para analfabeto, repórter mal informado. Não deu. Foi minha primeira, que seria a minha primeira entrevista, né? Uhum. Aí depois, mas tudo é válido. Aí quando eu fui entrevistar a Xuxa... aprendizado. Né? Aprendizado. Aí quando eu fui entrevistar a Xuxa, aí eu já me preparei. Aí eu já fiquei sabendo que ela terminou o namoro lá na Catedral de Notre Dame, etc, né? Então, aí eu já me preparei para fazer uma boa entrevista. Então, como eu falei para você, são 2 partes. É o entrevistador se preparar e quando o entrevistador também é bom, aí as coisas melhoram. Entendi. Então, vamos deixar um pouquinho de lado essa parte, porque Sim. Agora eu quero... Só um momentinho. Essa é rapidão. Houve uma pessoa também que eu gostei demais de entrevistar, não só de entrevistar, mas foi o Amado Batista, que você falou, e a gente não falou praticamente nada dele, mas assim, eu fui buscá-lo lá em Goiânia, eu tinha um Chevette, carrinho bem humilde, né? Aí ele desceu lá do avião, veio, aí eu me identifiquei, aí já fomos em direção ao Chevette, ele não falou nada do Chevette, aí ele só me perguntou, Oscar, você pode muito humildemente, você pode me fazer um favor? O primeiro computador que eu vi foi com o Amado Batista. Você pode fazer um favor para mim? É claro, é porque eu trouxe um presente para o meu filho, você poderia passar na casa do meu filho para me deixar o presente? Falei, claro, na hora. Aí passamos lá, deixou o computador lá, né? E pensa num cara humilde, veio aqui, fez o show também, né? Que a gente trouxe aqui, não só em entrevista, mas um cara humilde, um cara espetacular, assim como é o TBT que você vai fazer também do Daniel. Arrasou. É o cara também. Então agora, Oscar, eu quero saber
do Troféu EMAS. A gente está perto aí. É a 33ª edição? Não, na verdade é a 32ª. 32ª edição do Troféu EMAS. Sim. Como que foi essa ideia do troféu, desde a criação até o nome, o mascote oficial? Como é que foi toda essa criação? Foi tudo da sua cabeça? Você teve participação? A aceitação lá do começo? Perrengue? Não me esconda nada. Eu quero saber toda a história do Troféu EMAS, sem exceção de nada aqui. Não, você vai ficar... E se possível, spoiler pro dessa semana que vem também. Você e seus seguidores vão ficar sabendo agora. Conte. Né? Então, o que acontece? Como eu sou um cara muito bairrista, toda a vida eu fui. Eu brigo no bom sentido por essa nossa Mineiros, né? É o amigo da vizinhança. Não sei se você já viu algumas maluquices minhas aí, inclusive, quando eu falo assim que não é uma luta minha, é uma luta de todos nós, não só de mineiros, mas de toda a extensão da BR-364, que precisa ser duplicado. Não estou fugindo do assunto. Só para falar desse bairrismo e por que nasceu o Troféu EMAS. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? Quando eu falei das maluquices, agora recente eu fiz um vídeo numa cachoeira com a bandeira do Brasil, falando, né? Tem umas outras que vêm por aí, depois eu dou um spoiler. Mas assim, o Troféu EMAS nasceu antes de Troféu EMAS mesmo, só para você então ficar sabendo direitinho os seus seguidores. Antes eu trabalhava na rádio ainda, né? Lá na Primeira Avenida, e tinha um pessoal que vinha, não vou falar o nome da empresa para não ser deselegante, mas tinha um pessoal que vinha aqui fazer eu falava assim, o nome rima com, fazia o pessoal de imbecil. Ou seja, não era uma pesquisa, era um leilão que as pessoas faziam. Então, se você, por exemplo, tem uma loja, aí sua loja no segmento tal foi a ganhadora. Foi, beleza. Quanto é? R$1.000, um exemplo. Beleza. Não, acho que eu não vou não. Aí ele ia no Bruno, quanto que é? 500, 300, até o último ele vendia um certificado na época, né? Vendia certificado e beleza. Então ficava por isso. Aí eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio. Não, eu pensei assim, aqui em Mineiros tem alguém que possa fazer isso de uma forma honesta, correta, transparente. Falei, esse cara sou eu. Eu vou fazer esse negócio. Falei, eu moro aqui, eu vivo aqui. Então, sou amigo da vizinhança. Da vizinhança. Se eu fizer alguma besteira, fizer alguma coisa de errado, tá todo mundo aqui para saber se eu fiz e já para por lá mesmo. Mas graças a Deus, até não começou com o nome Troféu EMAS, começou com o nome Destaques do Ano, né? Então era Destaques do Ano. Então, aí daí para cá, depois, logo em seguida, a gente passou a ser o nome Troféu EMAS, alusivo ao Parque Nacional das Emas, que muita gente da nossa cidade talvez não conheça, não sabe a importância. Eu conheci através da pedalada que você faz. Da pedalada, né? Pois é. Então, assim, é tão interessante que, por exemplo, o primeiro a utilizar o Parque Nacional das Emas para essa prática esportiva nesse segmento aí fui eu, né? Então, aí a gente começou, né? E tanto é assim, para que as pessoas entendam, então, como você falou, teve muito perrengue, muita dificuldade, como tudo tem, e até hoje não é tão fácil assim, né? A gente não pode acomodar, jamais achar que está concretizado e tudo. Não, todo ano é um ano de lutas, né? E então, assim, no transcorrer, aí uma das coisas que eu percebi, baseado nisso, que a pessoa ia 1, 2, 3, o Troféu EMAS não terá segundo lugar. Ou seja, será realmente uma pesquisa, né? E essa pesquisa é top of mind. Para quem talvez não conheça o brasileiro, gosta de importar a palavra americana, né? Então, esse top of mind é o que está no topo da mente do consumidor. Então, tanto é que nós não falamos os melhores do ano. Os mais lembrados. Os mais lembrados do ano, né? Então, são os mais lembrados do ano. E é apenas uma pergunta, né? É um questionário até extenso pelo número de segmentos que tem. Mas é só uma pergunta, né? Qual a empresa ou o profissional que a pessoa lembra naquele momento. E aí a pessoa dá o seu voto, né? Então, assim, em primeiro momento, nós começamos a fazer... Qualquer coisa, você vai me interferindo aí. Pode ficar à vontade. Nós mesmos começamos a fazer a pesquisa. Aí, para dar mais credibilidade, para dar mais transparência, nós contratamos em seguida o Instituto da FIMES para fazer essa pesquisa. Aí, por um bom tempo, a FIMES fez essa pesquisa. Depois passamos a fazer com os jovens aprendizes do SENAC, que muito bem acompanhados pelos seus monitores, né? E ali, então, os seus professores. E agora, depois veio a pandemia.
Aí nós passamos a fazer ela online. E nós contratamos um instituto de boa credibilidade em São Paulo, chama-se Binds. Se alguém quiser até conhecer, pode entrar na internet e passar a conhecer também, chama-se Binds, né, que é a plataforma que nós utilizamos. E então era presencial essa pesquisa, mas você sabe que a pandemia mudou muitos comportamentos, né? Sim. E esse foi um deles. E a gente percebeu. Tanto é que o Troféu EMAS do ano atrasado, no ano, o auge da pandemia, a gente pensou que nem ia ser realizado. Mas, graças a Deus, aconteceu porque a gente fez ele híbrido, né? Utilizando a internet e presencial, mas atendendo os protocolos da pandemia, do Ministério da Saúde. E, assim, o Troféu EMAS já aconteceu, só para você ter uma ideia, né? Ainda no tempo de destaques e tal, lá na Barril 2000, sabe onde era a Barril 2000? Você não sabe. Não sei. Aí o Bamerinos também você não vai saber, Não. que é um banco que já não existe mais também, né? Eu mudei para cá em 2015. Em 2015. Ali na Praça Deputado José de Assis, bem no cantinho de cá, quando você desce assim no cantinho de cá, né? Hoje eu nem sei o que é ali, mas bem no cantinho, na esquina de cá, na diagonal com a igreja presbiteriana ali. Então ali, até ali a gente fez. Aí fizemos no Santos, enfim. Só para você saber, assim, rapidão, o tanto que as dificuldades existem, eu gosto demais de ver hoje a mesa posta, inclusive foi lá um dos primeiros, foi lá no salão da Associação Comercial, né? Então tinha um monte de mesa e cadeiras de perna para cima, aquele negócio, né? Aquele clima ali, e as vasilhas plásticas com carne, churrasco, vinagrete, farofa, arroz branco e feijão tropeiro. Esse era o cardápio da época. Era o cardápio da época, É o cardápio da época. Mas assim, tudo isso é bom demais a gente ver isso e ver esse crescimento. Agora, o que eu mais agradeço, né? Primeiro a Deus, né, que nos dá a inteligência, a sabedoria, a força para trabalhar, e a comunidade mineirense e o empresariado mineirense que no início, talvez, ficou meio assim, né? Mas será como é que é isso? Mas, graças a Deus, mesmo com alguma dificuldade, com algum pé atrás, isso é natural, é normal, é novo na cidade, mas, graças a Deus, nesses 32 anos, depois de muita história, como eu disse, eu não diria que o Troféu EMAS está consolidado, porque todo ano é uma nova história, uma nova luta, e se a gente achar que o empreendimento da gente está consolidado, a gente está fadado ao fracasso. Então é importante que a gente esteja sempre atento, né, às inovações, enfim. Então, não sei se eu resumi bem para você, se tiver algo que eu possa esclarecer melhor, estou aqui à sua disposição. Quando que foi esse timing de trocar do melhor destaques do ano para Troféu EMAS? Foi exatamente numa visita que eu fiz ao Parque Nacional das Emas, né? Então, passando por lá, eu falei, cara, que legal, eu não conhecia o parque. Aí, quando eu conheci, eu vi e passei a estudar um pouco, não estudar, mas a ler, pelo menos, algo mais sobre o parque, né? Aí eu vi a grandiosidade do parque e vi que era interessante também fixar algo que desse mais essa ligação do trabalho que nós estávamos fazendo com o parque, né? Que era um trabalho de divulgação, porque eu até faço questão de deixar bem claro para as pessoas que o Troféu EMAS, como a gente repete aqui, como é top of mind, então a gente é muito relativo eu falar que esse é o melhor do ano. De repente eu nem utilizei o serviço ou comprei em algum lugar. Mas lembrou, né? Mas lembrei. Então, quer dizer, é as pessoas que estão mais na mídia. Só para você ter uma ideia disso aí, quando eu trabalhava na rádio, eu aparecia em tudo. Praticamente em tudo eu aparecia. Homem de visão, comunicador, enfim. Aí eu saí da rádio, não apareci mais em nada na pesquisa. Praticamente. É aquele famoso, quem não é visto não é lembrado, né? Você matou a pau. Quem não é visto não é lembrado. Então, quais são? Pode observar. As empresas que estão lá e profissionais, pode observar. Se não são realmente as pessoas que se destacam muito, principalmente hoje com a rede social. Gente, inclusive eu estou lendo o livro da história do Obama. Liga para o Obama, meu amigo particular. Se quiser, eu passo o número para você. Obama é um outro colega que eu tenho. Aí, não o ex-presidente. Então,
pergunta para ele o que é rede social, se você ainda não tem a noção, a dimensão do que é. O Obama se elegeu através da rede social, né? Então, tantos outros aí depois que descobriram e foi assim. Então, realmente é isso. A essência do Troféu Emas é exatamente isso. É os mais lembrados por estarem na mídia, né? E aí depois que veio a rede social, aí eu voltei a aparecer na pesquisa. Então meu nome voltou a aparecer. Por quê? Eu uso muito a rede social, às vezes até demasiadamente, mas uso, né? Então é por isso. Ó, outro aspecto importante da divulgação que está dentro do assunto e é parte do Troféu Emas. Por exemplo, 99,9% da cidade não conhecia Oscar Rodrigues. Sabe quem que eles conheciam? O troféu. Não, o Boi. Eu era conhecido por Boi, você não sabia, né? Não, não, gente, como assim o Boi? Não é por causa daquilo, não. Que bom, né? Não é por causa do Mu, não. Será que vai me errar? Não, nada a ver. Então, aí... Quando comecei a trabalhar na rádio, eu estou dando esse exemplo, né, que faz parte do Troféu Emas. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar na rádio, então, Oscar Rodrigues, fala Oscar Rodrigues, programa Oscar Rodrigues, não sei o quê, Oscar Rodrigues. Aí o Boi morreu. Acabou. Então, hoje, 99,9% da cidade conhece o Oscar Rodrigues. E isso é legal mesmo você ter falado, porque eu acho que desde quando eu mudei pra cá, eu nunca escutei alguém falando só Oscar. É sempre Oscar Rodrigues, como se fosse um nome composto lá, tipo um João Pedro da vida, né? Exatamente. E esse Rodrigues que eu uso com muito prazer, com muito orgulho, é até uma homenagem a uma pessoa muito especial para mim e que se o Oscar Rodrigues é o que é hoje, é graças a uma pessoa que eu digo que ela era analfabeta de letra, mas uma doutora, uma pós-graduada em sabedoria, a dona Abadia, minha mãe. Então, ela era a Maria Abadia Rodrigues, né? Então, o Rodrigues, eu quis colocar o sobrenome Oscar Rodrigues, exatamente em homenagem também à minha querida e saudosa mãe. Então, eu estou mostrando isso aqui, a força da comunicação. Quantas pessoas estão nos vendo aqui hoje, que talvez algumas nem soubessem que existia o Troféu Emas, e a partir de hoje, agradeço muito pela oportunidade que você está me oferecendo aqui, de estarmos falando de Troféu Emas. Imagina, aqui você está em casa. Oscar, como que é o processo de... a empresa tal ganhou. O que acontece? Você faz a visita, mostra, tem gráfico, mostra a pesquisa, tem a mídia. Como é que funciona essa preparação para o troféu? Sim, então o primeiro ponto do troféu, ele começa exatamente em outros preparativos antecipados e o passo seguinte é a própria pesquisa, né? Uhum. Então nós fizemos, como eu falei, a gente disparou 2.000 números de WhatsApp. Então tem muita gente que fala assim, mas eu nunca fui entrevistado pelo Troféu Emas. Eu concordo. Eu vivo em Mineiros há 49 anos e eu respondi 2 pesquisas. É um público estratégico, né? Sim. Eu respondi 2 pesquisas até hoje. Uma comercial e uma política. Foram as únicas 2 entrevistas que eu já respondi nesses 49 anos meus de Mineiros, né? Então, isso quer dizer que, muitas vezes, a pessoa, às vezes, não é... E ela pode fazer um apanhado que talvez ela nunca respondeu ou qualquer outra pesquisa. Sim, aí partimos para essa parte da pesquisa, né? E aí depois faz-se a tabulação e, inclusive, um ponto interessante também, que eu gosto de falar isso, que o ano passado houve algo assim, mas quem quisesse elegia e tal, mas aí o pessoal da Binds me explicou muito bem. Ou seja, às vezes a pessoa pegava aqui, quando você recebia o link, aí você passava para o seu colega, passava para o outro colega, e aí só que ele me explicou, Oscar, só tem um detalhe, realmente houve esse ponto aí, mas só que o programa só entendia que participou da pesquisa a pessoa, o número primeiro que recebeu o link. Uhum. Então os demais não eram computados. Eu falei, não, mas para ficar mais claro ainda... então, esse ano eu não quero que ninguém passe link. Esse link é só para pessoa. Então, não vai passar link. Porque senão deixa até de ser uma pesquisa. Até passa a ser uma votação. Aí é diferente.
Aí, não, ó, volta para mim, volta para mim, volta para mim, ó, tem uma pesquisa tal aí, volta para mim aí, volta para mim. Quer dizer, aí se eu falar para você, ó, volta para mim como o mais lembrado comunicador. Então, quer dizer, eu vou estar... não sei até que ponto isso é interessante, né? Se eu não vou estar me auto-enganando. De repente, né? Mas foi o Oscar mesmo? De repente, foi a Brenda. Às vezes não foi o Oscar, enfim. Então, por isso que a gente faz exatamente dessa forma. Outro ponto também. A gente, para dar ainda mais transparência, mais seriedade, a gente registra em cartório. É o único evento que tem na cidade que é registrado em cartório, né? Então, desde basicamente o nosso início, a gente registra em cartório, que fica uma transparência realmente bem nítida, né? Para todo mundo estar percebendo. Você sabe falar aqui pra gente uma média de quantas empresas estarão presentes lá no Troféu EMAS, que é a semana que vem, desses ganhadores de 2023? Sim. Aproximadamente 100 empresas, entre empresas e profissionais. É o número que nós teremos lá no Pavip, né, onde será realizado esse ano, no próximo dia 7. Será no Pavip e aproximadamente 100 pessoas, entre pessoas profissionais e empresas estarão recebendo. Quando nós falamos assim, os agraciados, né? A pessoa fala, mas agraciado não paga, não tem nenhuma taxa. Tudo bem, concordo, né? Só que a gente não vende troféu. Nosso negócio não é vender troféu. Nosso negócio é referendar o que a comunidade apontou como os mais lembrados do ano e aí a gente negocia um pacote publicitário. É uma noite que existe para a gente fazer essa entrega, para as pessoas estarem ali recebendo aquilo que a comunidade indicou, né? Foi a comunidade que indicou. Eles vão até o Pavip, onde será esse ano, receber essa premiação. E aí por isso que a gente fala os agraciados, porque realmente foram agraciados em primeiro momento pela comunidade que os agraciaram como os mais lembrados. Muito bacana. E eu vou te falar, é a primeira vez que eu vou no Troféu EMAS e eu tô muito ansiosa. Olha, que bom. Mas agora... Depois eu gostaria até de ouvir o seu feedback. Claro que eu vou te dar. Bruno, você também vai dar um feedback pro Oscar, né? O Bruno, com certeza, né, Bruno? O Bruno, com certeza. Vai dar esse feedback para nós. Oscar, mais uma coisa que eu quero saber, o nosso tempo é curto para falar assim com uma pessoa que tem tanta bagagem, né, tanta história, mas a gente não pode falar de Oscar e não falar do evento bicicleta. Não tem como a gente falar de Oscar e não falar de pedalar, porque esse homem vai para Jataí. Você foi para Brasília também pedalar? Já fui em Brasília. Gente, não tem lógica. E conta um pouquinho disso pra gente, como que surgiu essa paixão aí pelo pedal, pedalo tanto, como é que é? Sabe aquela história, eu acho que tudo, tenho convicção de que tudo começou com um menino pobre, com o sonho de todo menino, eu creio, principalmente da minha geração, era ter uma bicicleta. Esse era o grande sonho de qualquer criança. Rica, pobre, o rico não sonhava, ele tinha, né? Não, eu ouvi uma menina falando assim esses dias, que tudo que o rico põe à mão fica caro. Porque antigamente bicicleta era super barato. Calça rasgada. Tipo assim, era barato. Aí depois que o rico começou a fazer ciclismo, aí as bicicletas agora valem um carro. Desse modelo. Então, aí eu penso que tudo começou exatamente nessa minha infância, né? De pessoa muito humilde, né? De família. Eu falo assim, eu nunca fui pobre. Eu só não tenho dinheiro, né? Suficiente para comprar outras coisas que eu gostaria, mas graças a Deus, o suficiente para viver uma vida razoável, juntamente com a minha família e para ter dado educação para minhas filhas, enfim. Então, por isso que eu digo que eu nunca fui pobre, só não tenho tanto dinheiro. E alguém fala, dinheiro não traz felicidade. Se mas não quiser, manda traz para mim. Meu pai fala isso para mim, dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar. Manda buscar, paga o frete. Paga sim. Então, o que acontece? Imagina se não tivesse o dinheiro para montar essa estrutura. Nós não estaríamos aqui, né? Então é um significado que isso são crenças limitantes que a gente precisa cortar. Então, aquele sonho, eu tive um sonho tão real quando criança, não faz tanto tempo assim. Tão real que eu saí procurando a bicicleta. Sonhei que eu tinha ganhado uma bicicleta. Aí eu saí procurando a bicicleta e cadê a bicicleta? Não achava essa bicicleta, né? E para resumir a história, depois de adulto é que eu fui conseguir comprar uma bicicleta. A primeira bicicleta que eu comprei, com suor do pintor de parede que eu fui, trabalhei 10 anos como pintor de parede, foi a primeira bicicleta que eu comprei. A primeira era uma bicicleta montada lá, que a pessoa montava com peças usadas, enfim. A primeira bicicletada que eu dei, a bicha desmontou. Não é possível.
Aí depois de adulto, né? Depois de casado e tudo, aí eu comprei uma bicicleta, mas não me interessei e tal, e fui. Aí depois eu ouvi um endocrinologista falar, eu tenho diabetes tipo 2, e ele falou, um dos melhores remédios para o diabético ciclismo, ele falou, exercício. Qualquer que seja o exercício, porque a circunferência abdominal, ou seja, a famosa barriga, é uma das coisas que atrapalha muito o diabético. Aí eu comecei a mentalizar. A sementinha ficou aqui, aí eu comecei, fiz outras atividades e tal. Aí comecei na bicicleta. Aí comecei a tomar gosto, comecei a dar umas voltinhas, fui em Portelândia, falei, esse trem que é bom. Até falei pra Não, dona... mas você já começou indo em Portelândia, gente? Não. Porque eu não consigo nem fazer a trilha da Barbie. Não, deixa eu te contar. Como assim? Não, deixa eu te contar. Os primeiros pedais, eu moro lá no Jardim Goiás, perto do Fórum. Aí eu saía de casa, ia na Antônio Carlos Paniagua, ia até no trevo da Antônio Carlos Paniagua, trevo das Emas, voltava pelo trevo da Pecuária, passava aqui, né? E chegava em casa de novo, morto. Morto vivo. Mas pensa numa canseira, parece que os músculos iam queimar todos, não tinha fôlego, né? Era uma dificuldade. Eu pensei em desistir. Não, é isso? Não, tô fora. Aí eu falei, não, eu vou. E aí eu fui. E aí a primeira viagem mais longa que eu fui, eu falei para minha esposa, a Síria, né? Síria, não precisa me esperar para o almoço, não, que eu vou lá em Portelândia, não sei quanto tempo eu vou levar. E aí fui na Portelândia, menina, não é de ver que eu voltei com tempo para o almoço? Falei, tô bom nesse trem. Aí depois eu falei, eu vou em Jataí. Aí já o meu sonho mais longo era Jataí. Falei, eu vou lá em Jataí de bicicleta. E deu certo? Aí um dia eu falei para dona Síria, não me espere para o almoço. Aí eu tive que dar uma mentidinha. Falei assim, eu vou no Rochedo. Porque se eu falasse, aí a preocupação... ia assustar, né? Eu mesmo, quando eu fiquei sabendo que você foi para Jataí, eu falei assim, gente, é louco, é doido. Aí, para não ficar aquela preocupação, falei que no Rochedo e tal. Aí quando é fé, minha irmã... Eu até brinco, né, que aí a língua cabe, o corpo cabe no Fusca e a língua na carreta. Síria, como é que você deixa o Oscar vir aqui sozinho? Mas onde é que ele tá? Vai estar aqui em Jataí. Mas não é possível, ele me falou que ia num tal de Rochedo. Aí eu fui, né, até lá. E aí, como eu tinha um evento para apresentar aqui, quando eu cheguei na Pensão da Preta, era por volta de 3 horas da tarde. Aí até pedi pro Rui, meu amigo Rui do Gás, falando Rui do Gás porque ele é anunciante aqui, aí ele me buscou, né? Então eu rodei mais ou menos uns 150 quilômetros, porque eu tinha esse trabalho para fazer, não dava para chegar. Então foi minha primeira grande viagem, né? Aí depois, o passeio mais longo, Alto Araguaia, aí de Alto Araguaia depois eu fui até Barra do Garças, aí depois de 846 quilômetros, aí eu já fiz a Três Fronteiras, com até quase 400 quilômetros, já 17 vezes, né? Socorro, gente. Aí Brasília, 1.115 quilômetros. Aí eu fui na estrada... Mas assim, você faz diretão, você para um pouco? Sim, não. Aí é que muita gente pensa, nossa, esse cara é maluco e tal. Não, tem toda uma estratégia também. Porque se você monta... Porque muita gente fala, não é assim. Então, primeiro que eu não preocupo com média. Até, sabe o que é a média? Não. É porque tem o Strava. O Strava é um aplicativo. Ah, eu sei. Onde você, por exemplo, eu sei que tem pessoas que andam aí a 30 por hora, na média, né? Não sei quanto por hora, 20, enfim. Aí, para você ter uma ideia, a maior média que eu já alcancei até hoje, indo para Costa Rica, que é um tapete, igual essa mesa aqui, vento dando nas costas, média 24. Até hoje foi a maior média que eu já alcancei. Mas eu nem Strava tinha. O colega que tinha falou, rapaz, nós estamos a 24, não sei o quê. Falei, beleza. Aí depois fui em Brasília, né? Foram 6 dias, deu 1.115 quilômetros. Eu saí, primeiro eu fui a Alto Araguaia, voltei, pousei aqui, segui para Goiânia. Aí Brasília eu voltei até Goiânia. Aí de Goiânia para cá eu vim de carro. Aí fui na Estrada Real, 720 quilômetros, uma estrada muito difícil, né? Muita subida. Para você ter uma ideia, lá são só 10% de asfalto, nesses 720 quilômetros, né? Sai de Ouro Preto, em Minas Gerais, e termina em Paraty, no Rio de Janeiro. Então passa Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E agora, recente, eu fui no Caminho da Fé. Caminho da Fé pensa num negócio difícil, muita subida mesmo. E aí fui lá, deu 320 quilômetros, e aí a gente vai tocando, né? É verdade, gente, eu fiquei chocada. Eu tô perguntando muito porque eu tô querendo entrar nesse mundo da bike, mas eu tô achando que esse negócio de ir pra Jataí não é comigo, não.
Não, mas... No máximo uma trilha e só. Não, deixa eu te falar. O que acontece? Não só na bike, mas eu creio que em qualquer outro esporte. Então, em tudo na vida, o pessoal fala que às vezes eu sou meio desequilibrado, tem hora, né? Esse exagero que eu faço. Até a Catiúcia está falando que vai me interditar. E aí, o que acontece? Já ouviu aquele ditadinho? Passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo? Vamos falar que já. Eu ouvi, mas foi diferente. Então é porque é o seguinte, então... Não sei o que acompanha pato, morre afogado. Isso, galinha que acompanha pato, morre afogado, porque a galinha não sabe nadar igual o pato, né? Então o pato flutua na água. Então, só para resumir essa história assim, para não tomar o tempo, por exemplo, quando eu comecei a pedalar, eu comecei a ir com turmas, né? E a turma, não, é um pedalzinho de boa, é um passeio. Passeio, para mim, eu entendo que é você parar, é você contemplar, é você fotografar, é você não preocupar com Strava, não preocupar com média. Para mim, esse é o verdadeiro passeio. Aí eu comecei a acompanhar a turma. Aí eu comecei a perceber, bom, primeiro pela própria idade, né? Então eu não ia acompanhar pessoas de 18, 20 anos, 15 anos, enfim. Não ia acompanhá-los com o potencial físico deles e o meu. Não dá para comparar. Aí eu comecei a perceber que eu estava até atrapalhando a turma, né? Falei, quer saber? Deixa o Oscar ficar na dele aqui, porque quando eu vou passando, se tem uma formiga carregando um grão de milho, eu vou lá e fotografo. Então, o meu passeio é esse, né? Aí eu comecei a perceber que era melhor eu ir mais só. Aí, quando eu comecei dessa forma, até criei uma equipe, sabe como é que ela chama? DEL. Sabe o que significa DEL? Só D-E-O. Del. Hã? Só a Del que eu sei. D-E-O. Não. Deus e Oscar. Esse Oscar tem tempo na vida. É a minha equipe. Quer uma equipe melhor que essa? Não, aí, ó. Inclusive, você sabe que eu levei um apagão agora recente, né? Pois é, teve até uma pergunta na nossa caixinha de pergunta, que era, eu acredito que a pessoa tinha entendido que você não podia voltar a pedalar, e perguntou como que ficava a sua mentalidade, sua mente agora sem o pedal. Não, assim, depois do infarto, né? Eu tive um infarto em julho do ano passado, fiquei um período sem pedalar, aí com autorização médica, né? Também eu sou doido, mas não é tanto assim não. Só um pouquinho. Aí eu, com autorização médica, eu perguntei se eu podia fazer a estrada real e tudo, falei como é que era, caminho. Não, beleza, não tem problema. O stent, eu tenho... Só não precisa ir para Brasília, né? Eu tenho em cima, Brasília é mais fácil que a estrada real. Bem mais fácil. Porque Brasília é só asfalto. Entendi. Lá nesses 720 quilômetros são só 10% de asfalto. Né? O resto é paralelepípedo ou então chão. Tá na hora? Tá na hora? Tá quase, mas pode falar. Bom, então aí, assim, viver sem pedal realmente é difícil, né? Aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí hoje a recomendação lá em casa, inclusive, né? A família preocupa e eu entendo isso também, estou procurando evitar ao máximo, vamos ver até onde vai. E aí, não andar só, porque aconteceu, isso aí também foi um pouquinho assim, por quê? Eu não alimentei direito, foi por isso que aconteceu. Aí até eu fiz, quando eu fui agora na Serra da Canastra, eu não falei, fui na Serra da Canastra também, e lá a serra muito bruta. No primeiro dia foi até interessante, o guia, né? Aí ele falou assim, esse velhinho não vai dar conta de subir essa serra. Aí ele falou, não, ó, quando chegar lá em cima, vocês vão pôr a bicicleta no jipe, quando chegar lá no plano, aí você começa a pedalar. O senhor começa a pedalar. Eu falei, sim, senhor. Aí atendi ele. Aí depois que ele viu eu pedalando, aí no dia seguinte falou, não, você sabe que o senhor até que pode subir a serra? Pode ir. Aí eu subi. Então, o não andar sozinho exatamente também porque nesse meu apagão lá, é porque faltou alimentação. Aí eu fui na endocrinologista, ela me orientou muito bem. Até quando eu fui na Serra da Canastra, o pessoal preocupado, né? Falei, Oscar, vai dar um apagão, vai capotar esse carro. Aí eu fui muito responsável. Aí eu falei com a médica, né, doutora, eu queria que só me falasse se eu posso ou não posso fazer essa viagem. Se ocorra algum risco, a minha esposa vai comigo, eu vou ter mais uma pessoa além de mim, então eu não quero ser irresponsável. Ela falou, não, faço questão que você vá, só não esqueça de se alimentar direito. Só isso. Não vai acontecer mais o que aconteceu com você se você seguir as recomendações.
Entendi. Oscar, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast. 1 hora só não é suficiente para tanta sabedoria numa pessoa só. Obrigado. Mas queria que você deixasse aqui uma mensagem de incentivo para as pessoas que estão te ouvindo, para as pessoas que estão te conhecendo agora, o que eu acho muito difícil, né, gente? Porque o Oscar é famoso. Eu tô aqui no auge da minha vida de podcaster entrevistando ele. Então, esse momento é seu para a gente finalizar com uma mensagem sua. Olha, eu diria o seguinte, uma coisa que todos nós, seres humanos, precisamos buscar muito, eu não sei se as pessoas vão entender, hoje às vezes você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque as interpretações podem ser as mais diferentes possíveis. Uhum. Mas o que eu vou dizer, eu creio que as pessoas vão poder refinar isso. Então, eu penso assim, nós precisamos, e o mundo talvez hoje, não o mundo, as pessoas, e gostaria também que todos entendessem que não é nenhum julgamento, porque quem sou eu para julgar? E o próprio maior líder de todos os tempos que aqui passou, nos disse que para a gente não julgar, primeiro tirar a trave do nosso olho, para depois ver o que está acontecendo pela frente. Então, eu creio assim, que mais que religiosidade, nós estamos precisando de espiritualidade. Então, esse, para mim, é um dos pontos principais no ser humano hoje. E o que é a espiritualidade? É você praticar o bem, é você procurar não ser perfeito, porque nós seres humanos jamais seremos, mas o mínimo possível de imperfeição que a gente puder buscar, isso é muito bom. E eu tenho buscado isso e tenho aprendido isso também, na medida do possível, né? E se você não estiver bem com você, você não vai estar bem nem com Deus. Porque primeiro que Deus gosta de pessoas para cima, pessoas alegres, pessoas que compartilham, porque nós estamos aqui fazendo um compartilhamento. Então eu creio que isso é um ponto muito importante. E olha, pelo amor de Deus, não se entregue jamais para um dos males do século, que é a depressão. Que você pense primeiro que você pode, no bom sentido, sem se elevar acima de todos, mas que você precisa, mais do que nunca, viver da melhor maneira a sua vida. É o que eu procuro fazer hoje. O que muita gente acha loucura é o que realmente eu pratico hoje, porque isso me faz bem, muito bem, é uma verdadeira terapia, até chamo de bike terapia, e isso me ajuda a ajudar pessoas, levar a minha mensagem, cumprir a minha missão. Eu até digo no meu trabalho que a minha missão é inspirar pessoas. Então eu não ensino pessoas, eu inspiro pessoas com aquilo que eu faço nos dias de hoje. Então, resumindo, ame você primeiro. No momento que você amar você, você vai amar a Deus, você vai amar o seu semelhante. Oscar, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que seu tempo assim já está corrido, ainda mais nas vésperas de um evento tão grandioso. Mais uma vez, muito obrigada. As portas aqui da Verde Vale estão sempre abertas para você. E é isso. Olha, o agradecimento é meu também. E eu sempre digo, e sou muito grato à Verde Vale FM, e até eu acho interessante, é um lugar hoje onde eu chego, eu não bato na porta para entrar, né? Eu chego e entro, vou na cozinha, vou em todos os departamentos da Verde Vale FM, tenho grandes amigos lá, né? E então eu me sinto lá, aqui, né? no veículo. Então me sinto em casa e agradeço aos diretores, Dr. Homero, o Homero Pullman, o Homero Zene, enfim, a todos por essa oportunidade, e a você pela sua simpatia, pela sua gentileza de ter trazido o velhinho Oscar Rodrigues até aqui. Eu que agradeço. Para você que acompanhou, esse foi mais um Pode Tudo, e eu te espero na semana que vem, na quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo lugar. Um beijo e tchau!